en Cristo, amém? Hemos empezado, el pastor nos empezó solamente haciendo un repaso en la introducción, ¿no? Donde Pablo nos daba una perspectiva celestial de la iglesia, proyectando, ¿no?, con profundidad su identidad, su misión. Y bueno, ahora tenemos que seguir adelante, nos toca estudiar, el pastor ha dado el capítulo 1, versículo 1 y 2, y nosotros vamos a leer del 3, el capítulo 1 del versículo 3 hasta el 14, ¿no? El tema de la carta es un tema muy importante, ricos en Cristo, ¿no? Y para mí esa carta de Efesios es una carta muy hermosa, muy bonita. Hay mucho contenido espiritual ahí, mucho material para que podamos profundizar en nuestras vidas y sacar provecho. La palabra de Dios es para eso, para que podamos sacar provecho en nuestras vidas y pues poder aprender y amar y servir a nuestro Dios. Amén. Pablo nos habla muy bien, ¿no?, que tenemos que dejar la pobreza espiritual, la inmadurez espiritual, que eso es una cosa muy importante, la inmadurez espiritual. Y otra cosa más, la ignorancia espiritual. La propia palabra nos advierte que su pueblo pereció por falta de conocimiento y nos toca a nosotros aprender, ¿no?, la palabra de Dios, buscar entender, buscar tener sabiduría para que la palabra de Dios entre en nuestras vidas y pueda producir frutos y nosotros también podemos llevar esa palabra a otras personas. Vamos a leer. Te invito a que abra tu Biblia, capítulo 1, versículo 3 hasta el 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, yo creo que ustedes tenéis buena memoria, ¿a que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Porque hace pocos domingos yo prediqué sobre Efesios, el mismo tema, pero a palabra de Dios siempre es nueva, ¿no? Y siempre que tú leas un versículo, seguro que ese versículo te va a ministrar, ¿no? Y pues bueno, hoy me toca repetición, pero espero poder entrar aquí de la manera que el pastor me expuso aquí y poder traer vidas, porque hoy necesitamos de vida en nuestras vidas. Primero voy a decir un bosquejo. No sé si me siguen aquí con el ordenador, con la pantalla, si no, pues tiramos para adelante. Si somos nosotros, hay que tirar para adelante. Amén. El desarrollo. Bueno, una pincelada general. Primero, doctrinas. Tenemos muchas doctrinas en el libro de Efesios, ¿no? No sé si podéis todos ver, si no, hay otra pantalla ahí. Primero vamos a hablar de las bendiciones de Cristo. Después seguimos la oración, donde Pablo pide, ¿no?, la oración, que no es ese versículo ahí, pero bueno, está ahí en la Biblia. Nuestra posición espiritual en Cristo está en ese libro también. El misterio de Cristo. Oración por capacitación, donde Pablo está orando para Dios capacitar a los hermanos, a nosotros hoy también. Después pasamos
para o capítulo 4 já, andar em unidade, andar em santidade, andar como hijos de luz, andar em el orden de Cristo nas relações maritales, filiales e laborales, andar em vitória. E depois Paulo resume o capítulo 6, onde ele nos habla que teremos que ser mais que vencedores, onde ele nos dá as armas que necessitamos usar, não? Como um soldado. Amém? Bueno, seguimos adelante. Sabes que eu tenho um pouco de dificuldade, não? Quando é um tema assim que não é... Pero como sempre o pastor nos disse, há que obedecer. Há que obedecer. Pois vamos a obedecer. Em essa carta há muita doutrina. E não só doutrina, também há responsabilidade para nós outros os cristianos. Porque é bom aprender as coisas que Deus nos ha dado, mas eu também tenho que ter responsabilidade com as coisas que Deus me dá para que eu pueda ensinar a outros. Bendito seja Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo. Como hemos alabado hoje ao Senhor, verdade? Eu me alegro de ver meus irmãos, de ver como Daniel vai crescendo, como muitos outros que estão aqui servindo e vão crescendo. Disso se trata. E no espiritual, há que crescer. Em servir ao Senhor, há que crescer. El que não serve, há um dicho, não? El que não serve, não serve. Mas aqui estamos para servir. Amém. Alabar ao Senhor é um privilégio, poder alabar, poder glorificar o nome do Senhor, porque quando tu estás cantando, tu estás professando o que Ele é poderoso, é maravilhoso, é grande, é forte, é tu ajudador, tu consolador, Ele que te abre portas, Ele que te ajuda. Isso tu estás cantando, crendo que se não é hecho, não harás, porque vivimos por fé. Então canta, meu irmão, alaba o Senhor, glorifica o Senhor merece que tu o glorifiques e que tu o alabes com toda a tua vida, com todo o teu coração. Amém? Pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Pode passar adelante na pantalla, já não estamos mais aí. Há uma caricatura muito graciosa, essa é uma ilustração que nos pôs o pastor, que ilustrava um pomposo abogado, não, que leía a última vontade do testamento de um cliente a um grupo de ávaros familiares. E ele encabeçamento dizia: eu, o cliente que morreu, que já estava morto, eu, Juan Pérez, lo gasté tudo. Bueno, para os herederos, não, que eram todos ávaros, não era muito boa ideia, não, que ele que tinha a possessão lo gastou tudo em vida, em sua sana vida, lo gastou tudo. Pero Jesus é o contrário. Jesus ha entregado tudo para que tu tenhas tudo. E nos toca a nós outros conhecer o que o Senhor nos ha dado para poder passar isso para adelante. Teremos que passar o testigo adelante, não? Jesus escreveu seu testamento para nós outros, que está aqui na palavra de Deus. Todas as promessas, teremos mais de 7,000 promessas na palavra de Deus. Não é isso possível, porque Ele se entregou por nós outros na cruz do Calvário e nos ha dado as riquezas espirituais que vamos meditar em elas, vamos estudar e aprender de elas agora em essa manhã, meus irmãos. O Senhor Jesus ressuscitou para que tenhamos vida. A palavra de Deus habla que Ele é na vida, em Ele está a vida, e Ele é na luz de los homens. Tudo o que tu necessitas, eu, é de Jesus. Hemos cantado que nada somos sem Ele, não podemos viver sem Ele, necessitamos da presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? E o bonito de tudo é que o Senhor Jesus nos incluiu em seu testamento. Vamos a ver. Amém? Estão aí? Não parece muito, né? Bueno, seguimos adelante. Deixa o bosquejo aí. Deixa-me tomar água porque a garganta...
vamos dividir em 3 partes. Primeiro, Deus, o Padre, nos ha escolhido. Somos escolhidos de Deus. Segundo, o Hijo, que é Jesucristo, nos redimiu de nossos pecados. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo nos sella como hijos de Deus. E cada parte de lo que hemos leído aqui sempre acaba para a alabanza de la glória de sua graça. Para a alabanza de la glória de sua graça. Amém? O que Deus nos ha hecho uma coisa muito preciosa. A palavra de Deus habla que antes da fundação do mundo, Ele já havia nos escolhido. Amém. Eu quero que tu hagas uma coisa comigo agora. Encenda tu móvel aí. Ponga aí, sacar fotografia. Ponga aí, tu corras aí. Pero em silêncio, hein? O móvel não tem que sonar. E em vez de tu colocar a pantalla para adelante, ponga para tu cara, para ti mesmo. Todos? Já? Sim ou não? Todavia não? Um selfie aí. Pelo menos para se presumir, né? Já? Todos já? Se tu não tens móvel, pida prestado aí ao vecino. Comparte aí com o vecino. Que vez? Que vez? Muito bem. Mi cara. Podemos por assim, eu vejo eu mesmo, não? Pero bueno, essa parte, mi cara é melhor. Vamos olhar. A palavra de Deus habla que Deus é Espírito. Espírito, Deus é Espírito. Amém? Bendito seja o Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos bendijo com toda a bendição espiritual em los lugares celestiais. Mano, já he dito na vez passada, quando prediquei sobre Efésios, há uma dimensão espiritual. Deus é trino, Padre, Filho e Espírito Santo. Se tu vai a Gênesis, Deus habla assim, em Gênesis, me escapa, Gênesis 1, 26 e 27, Deus diz assim, hagamos al hombre a nossa imagem e semelhança. E que Deus é? Espírito. O que tu has visto aí na fotografia, não eres tu, eres parte de ti. Tu has visto tu cara. Pero, eu quero que tu repita isso comigo. Quando alguém te pergunta, quem eres? Tu vai dizer assim, eu sou um espírito. Pero não diga, para a pessoa, senão você vai marear, tu vai dizer, você está louco. Tu eres um espírito. Agora diga, eu sou um espírito. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito que tenho uma alma e habito em um corpo. Eu sou um espírito que tem uma alma e habito em um corpo. Eu sou um espírito que tenho uma alma e habito em um corpo. Amém? Hemos entendido? Tu eres um espírito que tens uma alma e habita em um corpo. Lamentavelmente hemos vivido a maioria de nós outros na dimensão da alma e do corpo. Da alma e do corpo. O que passa? A palavra de Deus nos fala que todas as bendições Deus já nos ha dado em las regiões celestiais. Agora vamos ver como está tu espírito. Se tu tens tu espírito ativo, como tens que ter, tu serás um bueníssimo ayunador. Amém? 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 Quantas vezes ayuna por semana? Quantas vezes ayuna por mês? Quantas vezes te ha metido um ayuno de 7 dias? Eres espírito, eres alma ou eres corpo? Vamos falar a realidade. Eu sou um espírito, Deus é espírito. Eu tenho que aprender a alimentar meu espírito. Se alimenta o espírito por meio da palavra de Deus, por meio da oração e do ayuno. Queres vencer? Lute no espiritual. Em la carne e no emocional, estamos sendo bombardeados, atacados. O inimigo está usando todas as coisas do mundo para dar contra nós outros. Pero há uma maneira de vencer o inimigo, obrando em espírito por meio da palavra de Deus. Amém? Deus é espírito. Tu eres um espírito que tens uma alma e habita em um corpo. Aprenda a caminhar na dimensão espiritual. Se tu não ayunas, se tu não oras, e tu não lees a Bíblia, meu irmão, tu estás morto espiritualmente. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus que disse, porque Jesus ayunou, Jesus orava, Jesus leía a parte que ele tinha
de los testamentos. E mire que nós temos mais. Temos o Novo Testamento. Amém? Bendito seja o Deus e Padre. Estávamos muertos em nossos delitos e pecados, vivíamos lejos de Deus, pero agora podemos receber a vitória, podemos caminhar em vitória. Eu posso ser uno com o Padre. Às vezes tu pode dizer, aqui eu não tenho uma casa, não tenho um trabalho, não tenho um coche, não tenho isso, pero tu podes ter tudo em Espírito. Em no Espírito é onde tu tens relação com o Padre, é de onde tu recebes del Padre, porque Deus é Espírito, é onde Deus habla contigo. Qual foi a última vez que tu has escutado algo de Deus? O livro de Romanos habla, los que são hijos de Deus são guiados por el Espírito Santo de Deus. Amém? Nós outros temos que ser guiados por el Espírito Santo de Deus. Fácil é entender o que o Espírito diz? Não. Por quê? Porque estamos em uma dimensão carnal, material e emocional. Muitos de nós outros aún não han entrado na dimensão espiritual. Muitos de nós outros venimos à igreja, passamos 20 anos aqui, 30 anos aqui, e sequer nos enteramos que há uma vida espiritual. Nos conformamos com servir, nos conformamos com sentar em el banco, com predicar, com cantar, com tocar, mas não adentramos a ter uma relação com Deus, não intentamos conhecer verdadeiramente a Deus. E Deus permite que as lutas físicas, materiais e emocionais possam nos sacudir, possam de uma maneira ou de outra nos ajudar a levantar-nos. Porque Deus quer nos formar em espírito, Deus quer que sejamos mulheres e homens valientes. E como Ele vai permitir que venham lutas, que venham enfermidades, que venham adversidades? Eu não digo que é a vontade de Deus, eu digo que tem a permissão de Deus, o permisso de Deus, porque Deus quer que podamos nos levantar em espírito. E só há uma maneira de vencer: orando e ayunando, orando e ayunando, orando e ayunando. Não há outra forma de vencer senão ayunar e orar. Mesmo tem um ayuno de 3 dias, ayuno de 7 dias, ser valiente. Diga: Senhor, eu estou cansado de perder, de ser derrotado, de ser um fracassado, ser um zero à esquerda. Quero começar a ser espiritual, quero tocar a dimensão espiritual, quero saber o que é isso. Sabes por que há portas que nunca se abrem? Porque não são para ti, assim diz o mundo, verdade? Assim diz o vecino. Não, meu irmão. Há muitas portas de trabalhos que não se abrem, há muitas enfermidades que não são sanadas, é porque não peleamos na dimensão do espiritual. Estamos em lo material e lo físico. Não sou contra os médicos, não sou contra os jefes, não sou contra nadie. Pero há situações que solamente o Senhor Jesus dijo, com ayuno e oração, ayuno e oração. Há muitas coisas que nós outros não recebemos, porque não ayunamos e não oramos, e nos conformamos de solamente servir e venir aqui quando venimos. Seguimos adelante. Segundo escolheu em Ele antes da fundação do mundo. Eu creio que tu já has entendido que tu eres um espírito, não? Que há uma dimensão espiritual. Sim ou não? Has entendido, não? Que a parte do que tu has visto tu cara aí, ha dicho bem quem dito aí, que vês tu cara. Porque se tu disse assim, eu vejo eu, mentira, tu está vendo tu cara. Porque tu eres um espírito que tem uma alma e habita um corpo. Tu tens 3 partes. Se tu não alimenta tu espírito, tu vai ser guapo, hermoso ou não. Há muitos que não são agraciados, não, mas não importa. Somos espírito, não? Tu pode dizer, eu não sou o mais guapo, nem o mais guapo, não importa. Eres espírito. Já estou calvo. Bueno, eu tenho uma tendência. Bueno, já estou casado, já tenho filhos. Não? Tão pouco, hablando de lo que vamos ver, de bullying, essas coisas, tão pouco tu limites, pensar pobre de mim, mira, eu sou feio, mira, nadie me mira, não tenho um esposo, não tenho um bom trabalho. Mas tu podes vencer em lo espiritual. Se tu amas a Deus, pelea tus lutas em lo espiritual, empieza a ayunar, a orar e ver que as coisas vão cambiar em tu vida. Amém? A Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quanto isso é precioso. Uf. Tu eres escorrido, tu fuiste escorrido. Tus ojos Deus te ha dado
el color de tu piel, blanco, morenito, negrito, Dios te ha dado porque Él te ama así, porque Él te quiere así, porque Él te desea así. Tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Mira quanto é importante, tu escorrido. Quando tu vai na fruteria, tu não vai levar o pior tomate, não? Eu busco rechazar os malos e correr os buenos. Tu fuiste escorrido, não por qualquer, não por el vecino, ou por el, não, por Deus. Tu fuiste escorrido por Deus. Tu fuiste escorrido por Deus. Quizá tu podes dizer que as coisas não estão fáceis, pero fuiste escorrido por Deus, e não é para que seja fácil, é para que tu te levantes e aprenda a caminhar no espiritual. Deus não quer fracassados, Deus não necessita de fracassados. A palavra de Deus habla que os valientes arrebatam no reino de los cielos. Mientras não sejas um valiente, não vai suceder nada em tu vida. Eu te digo uma coisa, problemas eu tenho a punta pala. Os que me conhecem, todos os dias vêm, problemas não me faltam. Se queres, eu não te lo regalo. Pero eu sei que Deus está permitindo para me forjar, para me formar, para me apretar, para fazer eu passar por esse momento difícil que o Senhor Jesus passou. E não me comparo a Jesus. Jesus passou por Getsemaní. Se tu queres ser espiritual, tenho uma boa notícia para ti, te toca um calvário. Se tu não has passado por Calvário, não vai vir o Pentecostés de tu vida. Amém? Has entendido? Aí uma via crucis a passar. Todos têm que passar por uma soledade, por um errito, por um deserto em sua vida. E o deserto não é malo, o mal tem que dar aí. O deserto é necessário, pero aún tu deserto, aún tu enfermidade, aún tu falta de trabalho, aún com tus deudas, Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e Ele sabia que tu ia passar por tudo isso, e está contigo. Amém? Mira, se tu vê aqui em Espanha, tu vai ao supermercado, tá, muitos produtos aí assim, IRP, indicação geográfica protegida, não? Ou seja, tu vai buscar os pimientos de Guernica, os tomates Euskolab, que estão buenos, tu vai buscar aí el jamón, el mejor que é, porque aí uma IRP, o queso, não? Está com uma identificação, o lugar que vino está protegido, porque não se pode falsificar as coisas. Eu quero dizer que tu não tens um IRP, tu tens um IEP, uma identificação espiritual protegida. Tu eres de Deus, tu pertences a Deus, tu fuiste comprado por Deus. Deus te ha identificado, tu não eres um em um montão, tu eres um escolhido por Deus. Amém? Eres nascido de Deus. Juan 1, 12 e 13 diz: mas a todos os que lhe receberam, deu-lhes o poder de ser chamados hijos de Deus, los quais não são, vamos parafrasear, nascidos da carne, são nascidos de Deus. Tu eres nascido de Deus, não é porque tu marido e tu marido te quiseram, não. Eu posso dizer, Sofia foi planificada, sim. Samuel foi planificado, sim. Se vier um terceiro, não lo sei. Não lo creio. Será bem-vindo. Não me derram. Bendigo minha esposa, minha amada esposa, que Deus me ha dado. Que Deus nos abençoe em minha vida. Diga, eu sou nascido de Deus. 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 Eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Eu vengo de Deus. Eu sou comprado por Deus. Eu sou lavado por Deus. Eu sou redimido por Deus. Eu sou fortalecido por Deus. Eu estou aqui por Deus. Ele me vai dar direção, me vai ajudar, me vai levantar e me vai impulsar adelante. Amém? Amém, irmã Maria? Eu creio, assim será.
Tú eres ayudado por Dios. Si no es Dios, eres pan comido, há muito. Pero se tu estás aqui hoje, é porque o Senhor te vai ajudar, te vai levantar, te vai respaldar. Ele nos escolheu. Sabe o que é isso? Isso é algo precioso. Eu não vou ter tempo para dizer tudo o que tenho que dizer aqui, porque eu passado muitas coisas, anúncios e não sei o que, amém. Necessitamos de tudo. E ojalá houvera mais alabança, que necessitamos alabar a Deus. Mas eu sei de uma coisa. Há outra coisa também, que quando vai ao supermercado, aí ele vinho, não, ele criança, ele jovem, ele aguja, e aí ele reserva. Tu eres uma reserva de Deus. Ele reserva é o melhor. Que dijo o Senhor Jesus quando ha hecho seu primeiro milagre, que transformou a água em vinho? Não, os servientes lhe han dicho, pero sempre o melhor vinho se sirve por último. Pero has mantenido o melhor vinho hasta o final, ha dicho para o dueño de la fiesta, não? E tu estás aqui hoje, porque tu fuiste reservado para esse dia de hoje, meu irmão. Aún com tus problemas, aún com tus aflições, aún com tus lutas, com tus angústias, com tus dolores, com tus enfermidades, tu eres uma reserva de Deus para esse tempo. Esse é tu tempo, aproveita tu tempo. Amém? Agora sim, podemos mirar outra vez e dizer, ui, que guapo, que guapa. Aqui sim, se eres tu, obra maestra de Deus, obra maestra de Deus. Vamos adelante, vamos adelante. Onde estamos agora? Ele nos escolheu. Não, esse adotado, passa-lo adelante. Eu vou deixar para o final. Ele adotado não. Somos adotados, amém? Quem lo crê? Amém? Deixamos para o final. Estou me adelantando aqui. Escorreu. Isso, passa adelante. Ele nos ha aceptado. Vamos olhar, aceptado. Bueno, aqui está. Em amor, havendo-nos predestinados para ser adotados hijos suyos, por meio de Jesucristo, segundo o puro afecto de sua vontade. Saber que Deus, tu Padre, mi Padre, tu Senhor, mi Senhor, em seu puro amor, em seu puro deleite, em sua pura alegria, em seu puro gozo, te escolheu a ti. Isso é precioso. Ser escolhido por Deus, ser escolhido por Deus, ser aceptado por Deus. Quem já sentiu rechaço aqui? Eu sim, e muito, homem. Creio que todos, não? E tampouco tu não podes forçar as pessoas a te aceitar. Aqui sim, tu podes querer ser amigo de muitos, mas muitos podem querer não ser teus amigos. Mas bueno, sucede, não? Tu não podes obrigar a Deus a te aceitar. Pero aqui diz na Bíblia que Deus te ha aceptado. Quizá tu vecino te rechaza. A los jóvenes que muitas vezes vão buscar uma novia, um novio, não? Que mira para isso, pero esse nem dá bola. Essa nem sequer me mira, não? Ou esse, não sei, aí de tudo. Pero Deus te ha aceptado. Tu podes haver sido rechazado na herência, pode te haver dado aí, não? A espada te han quitado da herência. Pero Deus te ha aceptado. Tu tienes a dimensão de lo espiritual que é isso, ser aceptado por el Rei de Reis, el Senhor de Senhores, el Todo-Poderoso. Aun que tu jefe não te acepte, Deus te acepte. Aun que o trabalho te rechace, Deus te aceita a ti. Aun que tu estás aí, não, para ir na cola para buscar um trabalho e dizer assim, não, esse não, tu não, mas Deus disse, para ti sim. Que Deus te ama, que Deus te vê uma hija preciosa, um hijo precioso, hermoso, hermosa. Isso é precioso, isso me ajuda a entender que eu posso seguir adelante. Se me cierram uma porta aqui, Deus vai abrir outra ali. Ser aceitado por Deus, irmãos, o espiritual há que deixar de saber e começar a viver. Há que viver o espiritual. Necessitas adentrar essas coisas em tu vida, porque mientras não se hace realidade em tu vida, solamente sabes. Saber não te cambia tu vida. El vivirlo sim, ser aceptado tu mesmo por Deus. O que passa é que muitas vezes nós outros impedimos de ser aceptados por Deus. ¿Por quê? Porque miramos para nós outros, para os problemas, por as coisas, por as circunstâncias, por meu passado, porque lo he hecho de não sei o que e tal. Pero Deus te perdona e te ajuda. Tu eres aceptado por Ele.
Amém? O versículo 7, não. Para alabanza de la gloria de su gracia, 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, ser aceptado em Jesus é a melhor coisa da vida. Não há nada melhor que haver sido aceptado por el Rei de Reyes, por el que dijo que tem as puertas del cielo, por el que dijo que venció el pecado, que venció a maldade, que venció as enfermedades. Somos aceptados por esse Rei de Reyes. Isso vale muito. Isso me dá força para seguir adelante, a pesar das lutas que tenho. Sou aceptado. Não é fácil ser rechazado, é muito duro. É difícil ver que as pessoas que tu amas te dão a espalda e dizem: não te quero cerca de mim, não quero estar contigo. Pero Jesus dijo: mi hijo amado, mi hija amada. Amém? Seguimos adelante. Las bendiciones del parte del Hijo. Ele nos ha redimido. Quantos hemos estudado a história das nações, que hemos visto que havia escravos? Não, aún lamentavelmente há escravos hoje. Pero aqui está falando que Ele nos redimiu. Jesus nos ha redimido. Nós outros não poderíamos sair, estávamos muertos em nossos delitos e pecados, éramos inimigos de Deus. Pero Jesus, por lo que ha hecho na cruz del Calvário, nos redimiu, pagou o preço, nos liberou de las ataduras del pecado. Hoje tu eres livre, hemos cantado que somos livres por Jesus. Não é por tu força, não é por tu sabedoria, ou por tu inteligência, ou por el sábio que tu seas, não. E lo espiritual, dá muita sabedoria, o conhecimento ajuda, pero não é suficiente para lutar nos níveis espirituais. Pero Jesus te redimiu, te liberou da esclavitud, te quitou do pecado, te quitou das garras, das manos do diabo. Sabe o que é isso? Que hoje tu pode ser livre do tabaco, tu pode ser livre do álcool, tu pode ser livre de uma vida de prostituição, pode ser livre por alguém que morreu por ti, que se entregou por ti, que deu sua vida por ti, que tu não poderias ser solo. Nadie pode salvar-se a si mesmo, nadie pode sair de circunstâncias assim solo. Pero Jesus ha hecho por nós outros, nos ha perdonado. Hermano, ter o perdão de Deus é a melhor coisa da vida. Saber que dia vamos estar com Deus e Ele não nos vai abandonar, não nos vai dar a espalda, não nos vai rechazar, porque Ele nos perdonou. Todos os dias haga vivo em tu vida o perdão de Deus. Recuerda de onde has venido, de onde estavas. Jesus nos perdonou. Hoje podemos ser livres, hoje podemos viver. Em Ele está a vida. Em Jesus está a vida. Se necessitamos hoje, é de Jesus. Se não, necessitamos de Jesus. Amém? Nos ha perdonado. E no seguinte dia viu Juan, Jesus, que vinha a ele e disse: Ele é aqui o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Hermanos, o pecado te machaca. A Bíblia habla que ele que é escravo do pecado não pode se liberar solo. E se tu eres escravo do pecado, tu estás condenado. Bom, pero nós outros hemos experimentado o perdão do Senhor Jesus. Esse perdão é precioso. Antes eu vivia machacado, oprimido, pressionado, porque eu me sentia condenado, e lo estava, porque hacía as coisas malas, porque meus caminhos eram malos, porque minhas obras eram malas. E sabe o que me sentia? Mal, depressivo, angustiado. Por quê? Porque eu me sentia condenado, eu não tinha paz com Deus, eu não tinha essa liberdade para chegar delante dele e dizer: Padre, pero vino o perdão, e quitou esse peso, quitou essa condenação que eu tinha antes, porque eu me sentia condenado a ir ao inferno, me sentia condenado a viver lejos de Deus. Agora não, agora somos hijos perdonados, porque Ele perdonou nossa maldade, Ele perdonou nosso pecado. E sabe o que? Jesus nos ha revelado a vontade do Padre. Aqui na terra, Jesus nos deu a entender a vontade do Padre. Versículo 8.
Quis sobreabundar para com os outros com toda sabedoria e inteligência. Irmãos, não vamos perder tempo. Deus não vai perder tempo. Deus, à medida que tu te metes com Deus, Deus te vai revelar a ti. À medida que tu estás com Deus, que camina com Deus, que vai no nível espiritual. Ser espiritual não é andar flotando por aí, pensar que eu sou um super cristiano. Isso não. Isso é soberba, presunção e arrogância. Os verdadeiros homens e mulheres espirituais são os que ayunam mais, escondidos. Nadie sabe que ayuna, nadie sabe que ora. Me acordo de escutar uma vez de uma senhora maior, que tinha já muitos anos, pero maior, seus 80 por aí, que ia aos hospitais, se acostava em leito de los enfermos e orava por eles, bendecia os enfermos, clamava por eles, pedia consuelo para os enfermos, a los que não poderiam se mover, a los que estavam em um estado final. Isso é ser uma pessoa espiritual. Não está sendo para que nadie lo vea, porque senão ele quer bendecir a outros, quer ajudar a outros. Amém? Amém, irmãos? Aproveite tua vida, tua juventude. Somos eternos, não somos eternamente jovens. Amém? Amém? Eu vejo a irmã Ana Maria e me alegro por a irmã Ana Maria, porque é uma bendição de Deus aqui. É um exemplo para nós outros, não? Se ha aí mantenido fiel. Isso para nós outros que somos mais jovens que ele é um desafio a seguir suas pisadas, seus passos, seus caminhos, a caminhar como ele e na fidelidade. E se vai dizer, eu que he presenciado essa mulher, problemas não lhe faltaram na vida, situações difíceis não lhe faltaram na vida, mas aqui está mais que vencedora por causa da sangue de Jesus Cristo. E nós outros vamos chegar aí, se Deus permite. Amém? Amém? Há muitas coisas que estão ocultas a nós outros, sabes por quê? Porque não nos metemos com Deus, porque não oramos a Deus, somos cristianos emocionais e físicos, não somos cristianos espirituais. Tomamos por nome a Jesus Cristo, oramos, cantamos, servimos, pero não estamos na dimensão do espiritual. Por isso somos sempre derrotados. Hermanos, um bom cristiano sempre vai ter buenos problemas. Por quê? Porque Deus está formando, Deus está capacitando, Deus está preparando com as provas, com as angústias, com os Getsemanis, onde Jesus sudou sangue. E é aí onde tu empieza a ayunar 3 dias, é onde tu empieza a madrugar, empieza a passar uma velada toda delante de Deus, como ha hecho. Quem foi? Também, outro, antigamente, um dos primeiros, um dos patriarcas, ele que lutou com o ángel. Ele tinha su pellejo aí, não? Jacó. Então, o que passou? Tive que passar toda a noite peleando com Deus. Qual foi a última noite que hemos passado toda a noite peleando com Deus? Não assim, porque o Senhor nos fulmina. Pero se não creer em suas promessas, orando, doblegando nossas rodilhas e clamando e buscando, e dizendo: Senhor, não te suelto mientras no cambio de minha vida, não te suelto, não te abandono, não te derro, não salgo de aqui, estou em tua presença e vou passar aqui toda a noite. Isso é ser espiritual, isso é estar caminhando na dimensão espiritual, é sacrificar teu corpo, é dizer não à carne. Irmãos, vamos parar de ayunar Coca-Cola. Que é isso? Parar de ver a internet como ayuno? Que Deus te bendiga, meu irmão, pero vamos ser espirituais de verdade. Não digo que não empiece derrando a Coca-Cola, está bem, ou essas 5, 6, 7, 8 horas que passa delante do ordenador, pero empieza a te meter no profundo, porque o inimigo está no profundo contra ti. O inimigo não está preocupado com a Coca-Cola que tu toma ou não toma. Vamos começar no espiritual. Jesus pagou um alto preço por tua vida, porque agora Ele não quer perder tempo contigo. Jesus, aqui, versículo 8, com toda a sabedoria e inteligência. Tu crê que o Espírito Santo não está pendente de ti? Pois sim, mas também o Espírito Santo está pendente de quanto espiritual vai ser tu, para te revelar coisas. Clama a mim, e te anunciarei coisas grandes e ocultas. Amém, meus irmãos. Adelante, porque o pastor já me vai chamar, vai me mandar uma mensagem. Ele nos ha revelado a vontade de Deus.
dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, segundo seu beneplácito, o qual se havia proposto de si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo, em la dispensação do cumprimento de los tempos, assim as que estão nos céus, como as que estão na terra. Deus prometeu restaurar todas as coisas, e tu eres parte do plano de Deus. Eres uma reserva de Deus para esse tempo, para que Deus te use a ti, em tu casa, em tu família, em tu escola, em tu trabalho, para que tu cambies situações, para que tu cambies circunstâncias. E à medida que tu te metes com Deus, Deus te vai meter contigo. À medida que tu haces cargo das coisas de Deus, Deus vai ser cargo de tus coisas. Amém? Em Ele, asimismo, tuvimos herência, havendo sido predestinados conforme o propósito de que hace todas as coisas, segundo o desígnio de sua vontade. Quem já recebeu uma herência aqui? Eu nunca. Ojalá me chamem amanhã ou hoje mesmo. Mira, uma herência aqui para ti. Seria me ajudaria muito. Há outras versões da palavra de Deus, que é o mesmo versículo, versículo 11, habla que nós outros somos a herência de Deus. Meu irmão, meu amado, é que Deus está esperando aí. Mira, eu não tenho uma herência, mas eu sei que uma herência, supongo, não, que é algo esperado, não? Sim ou não? Sim ou não? Se tu aí, não sei como vai o tema das herências aí, se tu sabes aí que um futuro te vai tocar uma, pois seguramente que tu estás esperando aí, não? Seguramente que tu está contando os dias, não? Por quê? Porque é algo que te vai ajudar, é algo que te vai ser de benefício. Ojalá seja assim. Ojalá seja assim. Então é algo esperado. Não, eu me quedo pensando na situação de Moisés, não, quando Deus disse para ele: não vas a passar. E muitas vezes, como homem, como persona, eu penso: Moisés perdeu o melhor. Não. Melhor que adentrar a terra prometida era estar com o Padre. Deus honrou a Moisés e lhe deu melhor que entrar na terra prometida, entrar a sua própria presença. Tu eres herência de Deus. Tu crê que Deus está muito preocupado com o sol, com a lua? Pois sim, está. Deus está preocupado, mas Deus está muito mais preocupado contigo. Tu vale mais que o sol, que a luna, que as estrelas, que o rio, que o oceano, que os montes, as montanhas, com os parajes bonitos que há. Tu eres mais importante que isso. Porque Deus pode ser assim, ser um monte novo, uma pedra nova, um rio novo. Mas Deus não te vai ser outra pessoa, senão a mesma transformada por poder do Espírito Santo. Amém? Amém? Tu eres a herência de Deus. Lo que Deus mais quer é tu vida. Lo que Deus mais quer é estar contigo, é abraçar-te, chamar hija, hijo, te amo, te quero. Tu eres a própria herência. Tu crê que Deus não está contando os dias para finiquitar tudo isso aqui e venir correndo a abraçar-te? Pois sim. Pero mientras hay que trabalhar com nós outros, mientras hay que forjar-nos, mientras hay que hacernos caminar por el Getsemaní, a pasar por la Vía Crucis, a pasar por el Calvário, não nos comparando com Jesus, senão sabendo que há pruebas, há lutas, há adversidades, mas há vitória. Se há lutas é porque há vitória, se há problemas é porque vai haver vitória. Amém? Nunca vai haver uma vitória sem uma luta, nunca. Seguimos adelante. Bueno, já saltei muita coisa, pero termino já. Não dá. Amém? Não me vai dar tempo. Já quase lá uma já, não? Promessas do Padre, ele tem as promessas do Espírito Santo, as promessas de Jesus também, lo que ha hecho o Padre, lo que ha hecho o Hijo, lo que ha hecho o Espírito Santo. Pero eu quero falar de ti uma coisa, a adoção, para terminar. Ser adotados por Deus, meu irmão. Deus não tem sobrinos, porque Ele não necessita de sobrinos. Tampouco de netos, porque Deus não necessita de los netos. Deus tem hijos.
Porque a herência do hijo não se compara com a herência do neto. A herencia del sobrino no se compara com a herencia del hijo. Deus tem hijos. Quizá tu possas me dizer, Pedro, é que eu não he entendido nada. Isso de espírito, de alma, só sei que tem um corpo. Amém? Mas eu quero dizer-te uma coisa. Tu podes haver, não sei como vai a tua vida, que está passando tua hora, o que estás enfrentando agora. Aún quizá muitas coisas da palavra de Deus estão ocultas para ti, não consegues ver, entender. Eu quero te dizer uma coisa. Deus te ama. Não sepa solamente que Deus te ama. Vive isso em tua vida. Eu quero ser um reto para tua vida. Saber que Deus te ama não vai cambiar tua vida em nada. Tu vai sair daqui conforme entrou. E tu pode dizer, é que as coisas espirituais são muito difíceis. Não é que são difíceis. É que nosso espírito, a los que aún todavía não conhecem a Deus, estão mortos. Quizá tu estás aí há 30 anos, 40 anos caminhando, não? Com tu espírito aí muerto, tua espalda, não? Aí um homem que se chamava Nicodemo se acercou a Jesus e disse: Senhor, maestro, sabemos que nada pode ser as coisas que tu haces se não vem de Deus. E Jesus aí entrou com a oportunidade que Nicodemo lhe havia dado e disse: Nicodemos, te vou dizer uma coisa: quem não nasce do água e do Espírito não pode entrar no reino dos cielos. Hoje tu puedes ser hijo de Deus, aunque tu não entendas nada, aunque tu não compreendes nada, aunque muitas coisas estão ocultas para ti, aunque tu só tens problemas, adversidades, angústias, aflições. Hoje tu puedes ser hijo de Deus, porque quem é nascido de carne é, pero é necessário nascer da água e do Espírito. Assim dijo o Senhor Jesus. Queres nascer da água? Todos hemos nascido da água. Aí no vientre estávamos em água, líquido. Pero solamente os que reconhecem que necessitam de um Salvador, que reconhecem que han hecho mal, que han pecado, que han mentido, que han defraudado, que não são dignos da graça e do amor de Deus, pero que se arrepentem verdadeiramente. A partir do momento que tu tomas um arrependimento verdadeiro e aceita Jesus como tu único Senhor e Salvador e para de viver nos caminhos malos, a partir desse momento, tu espírito que estava morto começa a viver. A partir desse momento que tu começa a viver, tu vai começar a compreender as coisas espirituais, porque com tu espírito morto, tu não podes ter relação com Deus, não há conexão com Deus. Quizá hoje é o momento, não sei, meu irmão, como está tua vida, como vives tu, como has caminhado tu, que has hecho tu, de onde vienes tu. A mim, não te conosco profundamente. Quizá nem tu mesmo te conhece profundamente. Pelo Espírito Santo, te conhece profundamente. Porque Ele te ha hecho com suas manos, te ha formado com suas manos, o Padre. Não sei se tu hoje queres tomar essa decisão de cambiar de vida, dizer, Pedro, eu não conosco a Deus. Um dia eu he hecho isso. Deus, não te conosco, pero eu sei que tu existes, pero quero te conhecer. Não foi assim, não cambiou nada, não tive nada disso, não me vi num escalofrio, não vi numa luz, não. Onde eu sei que, pero algo aqui sim, eu senti uma paz, que eu não sabia nem que era paz, que era só problemas, e não, hoje nós temos também problemas, pero tenho um consolador, que me guia e que me disse que Ele está no controle de todas as coisas, aunque não entendo muitas coisas. Pero quizá tu necessitas essa relação com Deus. Cerra os olhos. Padre, muitos de nós outros aún estão mortos em delitos e pecados, Senhor. Senhor Deus, hemos visto o que Tu has hecho por nós outros, Padre, que Tu nos has dado riquezas espirituais, Senhor. Pero eu quero te pedir, Espírito Santo, toca nos corações hoje, convença-nos de pecado, de juízo, de justiça, ajuda-nos, Senhor, a entender que hemos hecho lo malo, que hemos caminhado em lo malo, que nossas obras foram malas, que nossos pensamentos foram malos, Senhor Deus, pero queremos, Senhor Deus, arrepentir-nos genuinamente, verdadeiramente, Senhor Deus, de nossos pecados, Senhor Deus, e aceitar a Cristo, Senhor, como nosso único Senhor, Redentor, Salvador, Padre. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor Deus,
aprender de Ti. Padre, queremos ser pessoas espirituais, porque Tu eres Espírito, Senhor Deus. Queremos ser Espírito vivo, Senhor Deus. Queremos a Jesus em nós outros, Senhor Deus. Espírito de Deus, entra aqui, transforma nossas vidas, ajuda-nos a conhecer-te, a tocar-te, a caminhar contigo, a entender o espiritual, a pelear em los níveis espirituais, a ser homens e mulheres valientes e sair de tantas derrotas e fracassos em nossas vidas, Senhor. E ser o que Tu queres que seamos, homens e mulheres que lutam, que servem, Padre, que dão suas vidas por Ti, que levam Tu palavra, Senhor Deus, que ayunam, que oram, que congregam e que buscam a Ti, Senhor Deus. Mas também queremos vencer, Padre. Queremos levantar uma bandeira de que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, é o Cristo Todo-Poderoso, o prometido, Senhor. E não queremos estar ajenos a todas Tus promessas de bendição em los níveis espirituais, Senhor Deus. Queremos experimentar essas bendições espirituais em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Quizás se Tu nunca has hecho essa entrega Tu vida a Cristo, reconheça que Tu eres um pecador. Reconozca que Tu necessitas de Jesus, que o Espírito Santo entre em tu vida e te ajude a entender o que é ser espiritual, a caminhar no espiritual, a adentrar em los níveis espirituais e sair de uma vida de derrota e vencer. Toma essa decisão de ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, um jovem espiritual. Abandona o pecado. Seja um valiente. Decida fazer o que Deus quer para ti. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu um propósito para ti. O versículo 11 está aí. Não diz, eu não he hablado de ele, mas no versículo 11 habla que Deus, antes da fundação do mundo, preparou um propósito para tu vida. Quizás tu estás vivendo toda a tua vida sem rumo, sem direção, sem propósito, não sabes por que estás aqui, que pinta tu aqui. Quero dizer que Deus tem um propósito para ti. Não vai ser fácil, mas Ele te vai usar. Entrega a tua vida a Ele, reconhece que tu necessitas de Ele. Há algum valiente aqui que quer entregar sua vida a Cristo? Há algum valiente aqui que quer tomar uma decisão de caminhar com Cristo? Amém? Amém? Graças te damos, Padre, porque Tu eres belo e maravilhoso, Senhor. Te entregamos, Senhor Deus, nossas vidas, Padre, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Já não queremos mais viver para nós outros, Padre. Não quero fazer mais a vontade de minha carne, não quero viver para complacer minha carne, nem minhas emoções, Senhor. Quero viver para ser um homem espiritual, Padre, conectado contigo, que camina contigo, guiado por Ti, Senhor Deus, direcionado por Ti, fortalecido por Ti, instruído por Ti, usado para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.